Bom dia, o grupo que vai tratar sobre ESG, sustentabilidade e tecnologia no direito empresarial é composto por Carlos Henrique, João Antônio e Mel Melissa. O ESG é um modelo de gestão que integra o cuidado ambiental, a responsabilidade com a sociedade e também o bom desempenho empresarial. São esses os 3 pontos essenciais das letras que envolvem o conceito base do estudo: ambiental, social e governança. O principal ponto da ESG é adequar a atividade empresarial responsável de forma eficiente, sem comprometer a produção nem a qualidade dos bens ou serviços. O eixo ambiental tem respaldo no artigo 225 da Constituição, que impõe a todos, o poder público e a sociedade, o dever de proteger e preservar o meio ambiente. Então, dessa forma, as empresas precisam aplicar analogamente esse dispositivo e minimizar os impactos ambientais, sabendo que estão sujeitos a sanções civis, administrativas ou penais, caso atuem de forma irregular, ocasionando poluição ou degradação do meio ambiente. Além do dispositivo constitucional, o eixo ambiental se utiliza de princípios do direito ambiental que envolvem o desenvolvimento sustentável e o princípio do poluidor-pagador. O eixo social, por sua vez, ele vai tratar de políticas públicas de integração, vai tentar acolher a sociedade de forma educativa ou assistencial. O eixo social irá propor acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia, participação social, promoção da diversidade. O eixo governança, ele trata principalmente da forma como a empresa vai gerir toda a sua estrutura e a sua dinâmica. O eixo da governança é o responsável pela organização institucional e pela forma como a empresa lidera os seus colaboradores. A partir dessa dinâmica que se propõe os eixos, vamos analisar 3 empresas que foram destaque no ano de 2024, no Anuário sobre Integridade, que vai trazer como essas empresas se comportaram e se, de alguma forma, eles conseguiram se adequar às exigências e critérios propostos pela ESG. O Banco do Brasil, oficialmente denominado Banco do Brasil S.A., é um dos maiores bancos em território brasileiro, além de ser um dos mais antigos, e foi criado com o objetivo de incentivar a indústria nacional e financiar as contas públicas do Estado. Atualmente tem influência além dos serviços inerentes à atividade bancária, sendo financiador de diversos projetos de cunho social, ambiental e governamental. Possui estratégia fiscal regida pelo cumprimento das leis dos países em que atua, é signatário de diversos pactos e iniciativas que buscam o desenvolvimento sustentável, como o Pacto Global e os princípios do Equador. A instituição evita fazer negócios com clientes envolvidos em crimes ambientais e sempre monitora os créditos oferecidos aos imóveis rurais, em especial os que estejam em área de conservação ambiental, assim evitando financiar projetos que descumpram leis ambientais. Nessa mesma linha, o Banco do Brasil acompanha as propostas legislativas que estão em tramitação no Congresso, como, por exemplo, o PL 2148-2015, convertido na Lei 15.042, de 11 de dezembro de 2024, a qual regulamenta o mercado de carbono no Brasil, criando o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que estabelece tetos para emissões e um mercado de venda de títulos. Na parte ambiental, o Banco do Brasil tem o foco em reduzir o consumo de água e luz, além de evitar o descarte de resíduos descartáveis. A estratégia de conservação ambiental é ampla. Na concessão de crédito são aferidas diversas características, como observância da legislação, cumprimento de normas reguladoras e adoção do manual de crédito. No exemplo, o banco oferece diversos programas para o aprimoramento do capital humano, como mentoria para carreira online, para aprimoramento, conhecimento e experiência dos funcionários, aprendizado em rede de foco, capacitar funcionários com conhecimentos além do banco, como computação por meio de parcerias com outras instituições, desenvolvimento de lideranças do banco, educação e, de um modo em geral, dos funcionários e utilização de inteligência artificial para aprimorar todos os aspectos do banco, como funcionários, interface do app, relacionamento com o cliente e outros. Na parte dos direitos humanos, a instituição sempre busca fomentar as políticas de crédito para as comunidades mais vulneráveis, além de seguir com rigor as normas relativas a direitos humanos e deveres inerentes à instituição, como o Código de Defesa do Consumidor, a consideração das leis de trabalho e a Constituição Federal. A análise da Petrobras no contexto da agenda ESG revela uma empresa marcada por elevada complexidade institucional, jurídica e operacional.
Por ser uma das maiores companhias de energia do mundo e, ao mesmo tempo, uma sociedade de economia mista, suas práticas de sustentabilidade são profundamente influenciadas pela necessidade de equilibrar interesses estatais, expectativas de mercado e exigências regulatórias nacionais e internacionais. Depois das grandes crises reputacionais da última década, a companhia passou a estruturar sua atuação em quatro eixos centrais: redução da pegada de carbono, proteção ambiental, cuidado com as pessoas e integridade. No campo ambiental, a Petrobras apresenta reduções relevantes de emissões, investimentos em tecnologia de captura e armazenamento de carbono, e um sistema intensivo de monitoramento operacional baseado em satélites, drones e algoritmos. Essa modernização tecnológica não cumpre apenas uma função operacional, ela se converte em instrumento jurídico de demonstração de diligência, especialmente em um setor sujeito à responsabilidade objetiva por danos ambientais e ao escrutínio constante de órgãos como a ANP, IBAMA, CVM e a SEC. As tecnologias implementadas se tornam parte do próprio mecanismo de governança e compliance, reduzindo riscos, fortalecendo auditorias e aumentando a transparência diante dos investidores. No componente social, a Petrobras amplia políticas voltadas a comunidades costeiras, pescadores, povos tradicionais e grupos vulneráveis afetados pelas operações. Ao mesmo tempo, adota metas de diversidade e reforça protocolos de segurança do trabalho, reconhecendo a gravidade dos riscos envolvidos em plataformas e refinarias. A dimensão social aparece como parte da legitimidade necessária para sustentar operações em regiões sensíveis e evitar conflitos socioambientais. Mas é no pilar da governança que ocorre a transformação mais profunda. Após a Operação Lava Jato, a empresa reformula estruturas de integridade, aprimora controles internos e adota padrões mais rigorosos de contratação, tomada de decisão e prestação de contas. A governança passa a ocupar posição estratégica, funcionando como eixo de construção institucional e proteção jurídica. Esse cenário se torna ainda mais complexo porque a Petrobras precisa atender simultaneamente à lei da rescisão e à lei das estatais, às exigências da Bolsa de Valores e ao controle do acionista majoritário, o Estado brasileiro. Quando observamos a Suzano, identificamos uma lógica distinta de implementação ESG. A empresa opera em um setor baseado em recursos renováveis, com forte associação à bioeconomia. Isso faz com que a agenda ambiental não seja apenas um mecanismo de mitigação de impactos, mas parte estrutural da estratégia de criação de valor. A Suzano trabalha com metas claras de captura líquida de carbono, restauração ambiental e manejo florestal certificado, incorporando tecnologias para mapeamento de biodiversidade, gestão hídrica e rastreabilidade da madeira. No aspecto social, a companhia desenvolve programas de geração de renda, educação e desenvolvimento comunitário, atuando em regiões muitas vezes marcadas por vulnerabilidade socioeconômica. No campo da governança, apresenta estrutura decisória consolidada, com alta transparência e compromissos internacionais vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essas características evidenciam como a Petrobras e Suzano, embora atuem em setores distintos e enfrentem desafios diferentes, desenvolvem estratégias próprias de incorporação da agenda ESG, cada uma moldada pela natureza de sua operação, pelo ambiente regulatório e pelo papel que a tecnologia assume no suporte à sustentabilidade. A seguir, apresentamos entrevista realizada com Patrícia Brito, especialista na área de ESG, engenheira química pela UFBA, com trabalhos na Braskem e Monsanto. Atualmente, atua com workshops e treinamentos de lideranças e gestão de pessoas para empresas. A primeira pergunta que a gente queria fazer para a entrevistada era se ela acredita realmente na efetividade das políticas do dito ESG, né, no ramo empresarial. Quais são os efeitos que ela visualiza nessas políticas e se elas realmente refletem um impacto algum positivo para a sociedade, para além da própria cadeia da empresa. Legal.
Eu, pessoalmente, acredito que sim. Eu não acredito que todas as empresas implementam essas políticas porque elas acreditam nas políticas. Então, a primeira coisa é que é muito importante que exista uma cobrança da sociedade, porque, no final das contas, no mundo capitalista, todas as empresas vivem de fazer dinheiro e políticas de ESG geram também custos. E tem um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos de convencer e demonstrar para o empresariado que implementar essas políticas também traz resultado financeiro. Né? Se você tem uma boa política de meio ambiente, você evita acidentes que podem evitar custos maiores para a empresa e para a sociedade. Trabalhar no social, quanto melhor você desenvolve uma região, um país, um continente, mais você tem cliente, mais você tem resultado. Então, eu acho que já se vê funcionando bem. Governança é fundamental, é claro. À medida que as empresas crescem, não tem como funcionar bem sem governança. Então, eu acredito sim que implementar as políticas de ESG ajudam as organizações, ajuda muito as organizações, e que cada vez mais os empresários, os líderes, os gestores, os CEOs têm se convencido disso e têm feito além do que é demandado por acreditar que sim, gera um resultado, mas ainda tem alguma resistência. Não sei se eu respondi sua pergunta, João. Respondeu, sim, respondeu. Bom, foi utilizado como parâmetro para a escolha das 3 empresas que nós resolvemos analisar no nosso trabalho, o relatório anual de ESG, que é publicado pela Fundação Getúlio Vargas. A entrevistada entende esse relatório como confiável? Os dados que as empresas entregam para esse relatório realmente podem ser considerados? Existe, talvez, alguma tentativa de maquiagem para melhor melhor aparição pública da empresa perante a mídia ou o próprio relatório? Eu vou responder essa pergunta como alguém que já trabalhou em grandes empresas, tá? E sendo engenheira, eu já trabalhei muito próxima de geração desses relatórios. Esses relatórios anuais, eles são compilados de várias informações que vêm de vários setores da organização. Então, eu me lembro quando eu trabalhava na Braskem, na área de qualidade e produtividade, eu era responsável por responder algumas perguntas dos temas que iriam no relatório. E o que eu posso te dizer, nas empresas por onde eu passei por grandes empresas, e nas empresas que eu atendo, uma delas é a Suzano, existem profissionais capacitados, responsáveis, gerando esses dados. É um trabalho de muitas mãos. E eu acho muito difícil haver uma grande maquiagem no relatório final da maioria das empresas. Nas empresas que eu conheço, o relatório anual é uma coisa séria, é uma coisa levada a séria e é uma coisa feita por profissionais que têm uma carreira a zelar e têm um cuidado necessário e importante de se ter. Agora, é claro que vocês, advogados, ensinam muito bem para a gente que a gente não gera prova contra a gente, né? Então, eu não acredito em informação falsa e também não acredito que empresas gerariam provas contra si mesmas, colocando informação que colocaria elas em risco. Mas hoje já tem uma demanda de mercado mínima do que tem que ter no relatório anual, então eu acredito que as informações são confiáveis. Não significa que são todas as informações, né? Mas, senão o acidente de Mariana não teria acontecido, né? Verdade. Perfeito. E isso é uma coisa interessante que eu queria comentar. Por exemplo, eu falei de Mariana. Quando eu vi o relatório, o resultado do acidente de Mariana, o que aconteceu, eu me conectei com o meu tempo de engenheira de processo químico, que eu fazia análise de risco em plantas e eu assinava relatórios de análise de risco. Uma análise de risco numa organização, ela não prevê que não existe risco, ela prevê que o risco pode ser contornado, controlado. E é um erro que qualquer ser humano pode ter e que pode gerar um acidente maior. Então, quando eu vi aquele acidente, eu agradeci muito a Deus que eu assumir as premissas corretas nos relatórios que eu fiz e que esses relatórios não levaram a nenhum acidente. Porque pode sim acontecer um erro humano nesses casos, né? Perfeito, perfeito. A última pergunta que nós queríamos trazer aqui era mais trazendo agora o tópico, né, o tema, para uma análise micro, né? Como que a entrevistada vê uma possível aplicação dessas políticas de ESG em pequenas empresas? Elas são viáveis, né? É interessante para uma pequena empresa que não tenha ainda uma projeção estadual, nacional ou até mesmo internacional, como as empresas aqui analisadas, tentarem aplicar essas políticas, essas medidas? Se sim, a entrevistada conhece algum caso de empresas pequenas, né? Microempresas que produziram técnicas ou medidas nesse sentido? Super. Eu acho que aqui fala um pouco até com o meu trabalho como consultora também.
A gente precisa encontrar o cliente onde o cliente está. Então, um cliente muito pequeno, ele precisa começar arrumando a casa dele, do ponto de vista de governança. Então, a maioria das empresas pequenas começa com uma ideia de um empreendedor, e esse empreendedor começa a fazer algo sozinho, ou com a esposa, o esposo, filhos, irmão, irmã, e de repente se vê crescendo. E aí começa a crescer de forma desestruturada. Eu acho que o nosso papel é ajudar esse empreendedor a ir começando a cuidar da gestão dele da melhor forma possível, de acordo com o tamanho que ele tem. Não dá para a gente olhar um programa que está em uma empresa grande e tentar replicar ele para o empreendedor pequeno. A gente precisa entender quais são as coisas que ele precisa fazer minimamente para que ele continue crescendo e ir ajustando as ferramentas a esse empreendedor. Então, é um trabalho bem customizado. Não pode ser, vamos pegar uma política de governança e colocar aqui. Não tem como fazer isso. É encontrar o pequeno empreendedor onde ele está e ajudar ele a ir arrumando o negócio e o processo dele de acordo com as demandas que vão acontecendo. Outra coisa, social, né? Vamos pegar o S do SG. Um empreendedor muito pequeno que está começando, que ainda não paga suas contas, para ele investir no social é muito difícil. Ele precisa gerar recurso para a empresa dele primeiro. Mas ele pode cuidar do funcionário dele, ele pode cuidar de sair de um plano de saúde que não é tão bom para ir para um plano melhor. Ele pode pensar o que ele quer fazer daqui a 5 anos, quando ele crescer mais. Ele pode cuidar de como ele já vai organizando os processos de governança dele à medida que ele vai crescendo. Isso a gente consegue fazer com ele. Faz sentido, João? Com toda certeza, com toda certeza. Deu para entender sim. Ficou muito claro. Porque, na realidade, quando você pesquisa ou busca na internet sobre essa sigla ESG, né, em regra só se fala muito das grandes empresas, né? Quais são as medidas adotadas por ela. Só que é interessante também trazer esse olhar para o pequeno empresário, para o microempreendedor, que, na realidade, é a maioria das empresas do nosso país, e como elas podem se modernizar, né, para atender às novas exigências do mercado. Sim. Mas, perfeita resposta. Deu para entender, sim. E aí a gente pode levar as perguntas. Quando eu comecei a minha carreira, não existia ESG, mas já existia a governança, já existia o cuidado com o ambiente, já existia o olhar para o social. Então, olhando essas três letrinhas e entendendo qual é o cliente e do que o cliente precisa cuidar, aí você vai ajudando o cliente a arrumar a casa. Tem cliente que, por exemplo, eu estou trabalhando agora com empreendedoras da cidade de Camaçari. Tem gente que é dono de loja. Então, o E de um dono de loja é algo muito pequeno. Enquanto eu estou construindo uma vinícola. O E para mim é muito grande.